Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo o Carlos Buzarello, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui da nossa cidade, para falar sobre dengue, né? Faz tempo que a gente não fala mais sobre o assunto, que é sempre relevante, continua sendo relevante aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Orlando. Bom dia, ouvintes. Muito bem, muito bem, Carlos. Aí, como é que está, né, o panorama da dengue na nossa cidade? Então, até agora, até setembro, tivemos 109 focos, desde janeiro até agora, né? Certo. Então, outubro deu um stand-by do mosquito. Só que, embora isso, nós temos o caso que o bairro dos Estados é infestado, já anteriormente, com muito mais focos do que os restos dos bairros, né? Então, lá é feito 100% das casas. A visita a cada 2 meses, 100% das casas. Certo. Né? O bairro dos Estados, hoje, dos 109 focos que nós temos, quantos estão localizados lá no bairro dos Estados, Carlos? 28. 28 28 dos focos. 109. Então, o que aconteceu? Até setembro foram identificados 109 focos aí do mosquito da dengue. Aí, a partir de setembro, você disse que deu uma estabilizada. Isso. No mês de outubro já Não tem nenhum foco. nenhum foco novo, né? Novo, né? Exatamente. E desses 109, então 28 estão localizados lá no bairro No dos bairro dos Estados. Estados. Você Né? tem aí o panorama dos bairros pra gente? Sim, eu tenho. Por exemplo, assim, ó, o segundo maior é o bairro das Capitais, com 19 focos. Né? Bairro das capitais, Isso. certo? Esse ainda não está infestado. Né? Ainda não entrou na infestação. Aí em segundo vem o centro com 18. Em terceiro é o Fritz com 12. E aí vem o Imigrantes com 11. Com 11. É. Uhum. Aí tem, por exemplo, o Quintino com 5. Araponguinhas com 4. Vila com 1. Pomeranos, tiroleses com 2 cada um. Né? Os únicos bairros que não têm ainda focos é o São Roque, Martinstein e Dona Clara. Olha só, Martinstein, um bairro extremamente populoso também, com bastante residência, também com bastante áreas, né, áreas sem construção. Vamos pegar, por exemplo, o bairro das Capitais, é o bairro que eu moro lá. Quais são os principais focos num bairro, por exemplo, como o bairro das Capitais, que é um bairro extremamente populoso, que tem muitas moradias? É justamente o fato de ser mais populoso que traz mais focos? Onde é que são identificados os principais focos, Carlos? Assim, a gente tem diversas armadilhas espalhadas, por exemplo, nos bairros, né? Então, o bairro das Capitais é um bairro que está crescendo, com bastante, por exemplo, supermercados, né? Até, por exemplo, foi encontrado lá perto do Jardim Botânico, né? Que temos uma armadilha lá também, foi encontrado, né? Aí, aonde tem mais movimento, sabe? Que o pessoal vai lá, por exemplo, no mercado para fazer a descarga de transporte, essas coisas, né? Certo. Chegam, né? E o outro, por exemplo, o Bar dos Estados também, porque é uma via de acesso, né? Todo mundo passa pelo Bar dos Estados, também é que aumenta um monte. Certo, e aí pode estar, inclusive, transportando de alguma maneira, porque essas armadilhas são, vocês colocam, explica um pouquinho como é que são colocadas essas armadilhas, como é que vocês escolhem o local para colocar uma Tá. armadilha? Assim, ó, a armadilha é um quarto do pneu da moto, né? Com água dentro, colocada e é visitada a cada 7 dias, né? Aonde é colocado, onde que é feito, por exemplo, a escolha do local? É em supermercados, onde vem bastante caminhões fazer transporte, é, por exemplo, em floriculturas, né? Em umas ou outras floriculturas, assim, diversificado. E outras casas, por exemplo, assim, porque a cada 300 metros que a gente tem que colocar uma armadilha. Coloca uma É, armadilha, certo. Uhum. né? E aí nessas armadilhas é que são identificados os focos, então. Isso. Muito bem. Então, lá no Bairro dos Estados, 28 focos estão no Bairro dos Estados. E como é que é essa classificação para dizer se tem infestação ou não? Tá, isso ali é do próprio Ministério da Saúde, né, que faz Certo. né,
Eles equiparam, assim, digamos, a quantidade da população, né, os moradores daquele bairro e a quantidade de focos que está aumentando a cada Foi vez, né? aumentado. Então, de Isso, acordo com o número de focos, é que se determina se há isso. infestação ou não, Aham. comparado também ao número de habitantes do bairro. E também assim, por exemplo, deu um foco no supermercado e logo na outra semana, o outro já deu numa outra armadilha próxima. Então, quer dizer que ele está se espalhando. Não está Certo. procurando só aquela armadilha. Ele está indo em outra armadilha ou ali perto em outro ponto que tem água. Você mencionou ali que são colocadas ali próximos de supermercados, enfim, por causa do transporte. O, o, o mosquito, ele vem também com os caminhões, enfim, se transporta de um local para outro, é isso? Isso, ele vem de carona nos caminhões, no próprio carro pequeno também, em ônibus, né? Ele vem de carona. Certo, é esperto, É rapaz. esperto, é esperto. É. Vem de carona, Pois é. não pega Uber, Não não. pega Uber, ele vem de carona, ele vem de graça. Vem de graça. Isso mesmo. Muito bem. E assim, quais são, quando vocês estão identificando, por exemplo, lá no Bairro dos Estados, que está sendo feito, todas as residências estão sendo visitadas, né? Onde é que vocês têm encontrado, quais são os tipos de irregularidades que mais vocês têm encontrado aqui na nossa cidade? Assim, ó, por incrível que pareça, a nossa cidade ela tem poucos focos, digamos assim, poucos recipientes com água que a gente encontra, mas sempre uma outra residência a gente encontra um pote jogado, um brinquedo, né? Às vezes um pneu, sabe? Assim, potes de cachorro, né? Da água do cachorro, do gato, né? Certo, são essa é Essas básicas, né? a água parada mesmo, né? Isso, aham. Em recipientes. Isso. E também em garrafas que, por exemplo, assim, tem bares e coisas assim que em vez de deixar a garrafa de cerveja assim virada de cabeça para baixo, deixa assim para cima e onde vai acumulando água, ele vai colocar o ovo ali dentro e vai nascer. Certo. Alguma ação específica no cemitério aqui da nossa cidade? Que eu vi agora, hoje pela manhã, até estava noticiando aqui que lá em Indaial estão começando uma ação de fiscalização no cemitério, por lá também. Sim, nós até que trocamos as placas em todos os cemitérios, botamos placas novas, né, orientando para que não coloque aquela embalagem, digamos, de plástico lá de fora, que evite usar essa ali, né, por causa que ela acumula água, né, ou os vasos, né, todos assim que estejam furados, justamente para isso. Até a gente vai fazer essa ação também aqui em Timbó, vai passar a fazer um arastão no cemitério para ver se a gente Certo. encontra. Até aqui, Carlos, a ação da vigilância sanitária tem sido de orientação, de conscientização, mas existe a possibilidade de, em algum momento, haver a aplicação de alguma penalização? Existe. É assim, a gente sempre trabalha com orientações, né? A gente vai uma vez, orienta, né? A gente dá um prazo para que seja feita essa adequação, né? Se ele não fizer, a gente vai e notifica. A gente Certo. infraciona, no caso. Certo. Né? E assim, hoje, uma infração nesse sentido, representa o que em termos de valor aí? Então, se for aplicar, são 300 UFMs. 300 UFM dá em torno de, vamos chutar assim por baixo, 1.200, 1.400 reais. R$ 1.400. Isso pode ser aplicado tanto para uma pessoa física, numa residência, Isso. como para uma indústria, um comércio. Sim, isso mesmo. A notificação é a mesma, seja qual for. É a mesma. E tem sido aplicada alguma notificação na nossa cidade? Nesse sentido, ainda não. Ainda não. Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade, Né? sim. Hoje, então, até então, a nossa vigilância tem trabalhado aí no sentido de conscientizar, de orientar, tendo paciência, então. Sim, com certeza. E existe reincidência, assim, por exemplo, nas residências, em algum lugar que vocês estão visitando constantemente? Percebem que há reincidência do problema? Existe a incidência, sim. Uhum. Então, na verdade, é aquilo que a gente fala, né? Até a vigilância sanitária e os fiscais, eles até acabam atuando com uma certa paciência, no sentido de realmente tentar, Sim. até a última instância, a conscientização, né? Isso mesmo, é.
Trabalhar dessa forma aí que as pessoas comprem a ideia e vejam porque a dengue, né, Carlos, é um problema de saúde pública, né? Um problema de saúde Sim. pública. E Uhum. é um problema que pode virar contra o próprio morador que não Contra o cuidou. próprio morador, contra ele mesmo. Exatamente, né? Porque É. a doença é séria. Depois a gente vai ter, inclusive, uma matéria com a Lara Ferreira falando de vacina contra a dengue também, mas não precisamos chegar nesse ponto, Não precisamos, né? realmente. Assim, ó, o que a gente pede também, e já colocando, é que nessas visitas que a gente faz nas casas, a gente percebe, né? Os nossos colegas percebem que tem pessoa em casa, mas se escondem, para não Ah, atender a certo, pessoa a fazer a visita. É certo. simplesmente assim, a gente vai lá, bate palma, toca a campainha, para fazer a visita e redor. A gente tem que, às vezes, existem casas que a gente olha pela muro, a gente vê que a casa é bem limpinha, não tem problema nenhum, tudo bem. Mas existem casas, opa, não, eu desconfio que lá nos fundos da casa tem alguma coisa. É só pela questão de verificar e pronto, né? Mas tem gente que ainda Né, que ainda resiste, não resiste, quer né? atender o fiscal, às vezes tem receio ou tem culpa no cartório, né? Porque não quer mostrar ali o que está acontecendo ali na sua casa. Justamente. Mas tem que haver uma conscientização geral aí, gente, porque a importância, né, de a gente manter o controle. Olha só, nós de setembro, durante o mês de setembro e outubro, a gente não teve novos focos aqui na cidade, apesar, né, da vigilância sanitária estar trabalhando na instalação de novas armadilhas, nós não tivemos novos focos aqui na nossa cidade. Então isso é bom, É muito mas bom. nós continuamos com 109 focos, né, que estão ativos. Nós temos bairros um bairro, por exemplo, como o bairro dos Estados, que está em status de infestação do mosquito. Então, o mosquito está circulando, ele está na cidade, mais ou menos, né, mas ele está ali na cidade. Chama atenção esses bairros aí que o Carlos passou, Padre Martins Stein, Quintino, São Roque ali, que não tem nenhum foco, né, Bairro dos Estados, aliás, o Martinho, Dona Clara e São Roque. Esses três certo, bairros que não tem nenhum foco. certo. Isso não significa também que o mosquito não possa estar circulando para lá. Pode ser que não caiu ali na armadilha, enfim, Justamente. mas não significa que esses bairros também possam agora baixar a guarda, né, Carlos? Não, tem que continuar com a guarda, com certeza. Bem pelo contrário, tem que pelo- ficar aí firmes. Não passa para a gente então as principais orientações que vocês passam para os moradores quando vocês fazem esse trabalho de conscientização, Então, Carlos. assim, ó, evitar, sempre dê uma olhada nas calhas de chuva para não acumular água, ralos, pneu jogado, latas, né? O lixo em comum, assim, sempre deixar bem fechado, né? E virado de cabeça para baixo para que não acumule nada de água, né? Muito bem. Esse é o principal, é evitar a água parada, né, Carlos? Evitar água parada. Evitando água parada, nós não vamos ter o problema da dengue, né? Pelo menos se nós chegamos até nos 109 focos, a gente... Vamos dali para baixo agora, né? vamos dali para baixo, não subir, né? Não subir. E assim, ó, tem mais uma ação que está fazendo, o município de Timbó está fazendo, não só o Timbó, mas creio que outras regiões também, é a questão de agora, a cada 2 meses, por exemplo, novembro, é o mês de novembro e o mês de março, é feito um levantamento chamado LIRA, que é Levantamento Rápido de Índice para a Aedes aegypti, Certo. né? O que consiste nisso? É o programa do Ministério também, que ele escolhe, em todo o município, ele escolhe alguns quarteirões de cada bairro, que é feita o levantamento justamente para ver se naquela área tem ou não tem um mosquito. Certo, Que está sendo feito, por exemplo, hoje, São Roque, Quintino, Vila. Hoje, né, nesse dia de hoje, está sendo Certo. feito esses 3 bairros, essas áreas. Assim, Certo. né? Isso e como é que é feita a execução desse trabalho? Assim, é a visita nas casas. A visita nas casas Visita nas mesmo. casas, daí lá consiste, digamos assim, ó, eu vou lá na tua casa, daí eu vou verificar quais os potes ou quais os recipientes que possam acumular água ou que tem água, ou Certo, larvas dentro. Né? certo. Aí eu vou ter que preencher o campo lá dizendo, ó, eu encontrei água no pneu, encontrei água no coisa, daí para nós depois temos que digitar no sistema. Muito bem. E aí faz esse trabalho de monitoramento então aí na nossa Sim. cidade. Uhum.
Muito bem, Carlos. Quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura, passando esses esclarecimentos e utilizando também esse espaço para que a gente possa cada vez mais conscientizar a nossa população da importância de evitar água parada. Aí tem, né, os recipientes de vasos de flores, principalmente, que é um dos principais pontos, as vasilhas ali que ficam paradas fora de casa, como para dar água para os animais, enfim. Mas água parada, observar as calhas, né? As calhas também, enfim. Todos os pontos em que possa haver água parada para a gente reduzir esse número de focos aí, não aumentar, que nos últimos 2 meses a gente não aumentou, Pois é. mas também não só não aumentar, mas começar a diminuir, A diminuir, a reduzir. regredir esse Aham. número de focos. Aí, ok? Parabéns pelo trabalho aí do pessoal da Vigilância Sanitária. E olha, gente, vamos receber os fiscais. Os fiscais estão trabalhando hoje num trabalho de conscientização, né, estão fazendo um trabalho orientativo, né, educacional até eu diria, para que a gente possa cada vez mais nos proteger aí contra o mosquito da dengue. Justamente. E assim, ó, nós estamos com 6 agentes que estão fazendo a campo e todos com um crachá Identificado, identificados, né? certo, né? Então, o pessoal pode receber tranquilamente que Sim, com só estão lá certeza. para ajudar, né? Estão lá para ajudar, realmente.